Oi, olá, e aí? Aqui é o JP e bem-vindos a mais um vídeo do Consumo Nerd, onde falarei sobre filmes, jogos, animes e muito mais. No vídeo de hoje vou contar a história de um empresário, produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, filantropo, que criou o maior estúdio de animação de Hollywood e também de parques temáticos. Estou falando de Walt Disney. Sem mais enrolações, vamos começar. Walt Elias Disney nasceu em Chicago no dia 5 de dezembro de 1901, filho do empreiteiro Elias Disney e da professora Flora Cole Disney. Foi o quarto filho entre 5 irmãos. Em 1906, a família achou que a cidade estava ficando perigosa e se mudaram para uma fazenda em Marceline, no Missouri. Uma curiosidade, muitos anos depois, a rua principal de Marceline, onde Walt costumava passear, se tornaria a principal inspiração para a criação da Main Street na Disneyland e no Magic Kingdom, na Flórida. Continuando, nessa fazenda onde Walt passou a maior parte de sua infância, foi uma época complicada para o menino, devido às punições impostas pelo seu pai, que era um homem bastante rigoroso. Com 7 anos, descobriu que tinha talento para desenhar e se divertia com seus esboços, o que acabou se tornando seu hobby. Walt viveu em Marceline por apenas 4 anos. Em 1910, Walt, com seus 9 anos de idade, se muda com a família para Kansas. Elias Disney adquiriu a exclusividade de distribuição do jornal Kansas City Star. Walt e seu irmão mais velho, Roy, acordavam 3h30 da manhã para trabalhar para o pai, que era entregar jornais antes de ir para a escola. Walt ingressou em uma escola de arte chamada Kansas City Art Institute. Por lá, realizava esquetes com amigos no teatro. Como ele não ganhava com as distribuições de jornais, ele começou a trabalhar em lojas de doces. E ganhava o dinheirinho, e também trabalhava em uma farmácia. Mesmo com esses trabalhos, ele desenhava, pintava e vendia gravuras para seus vizinhos, sempre encorajado por sua mãe e por seu irmão. Num dia, Walt viveu um momento muito importante de sua vida. Pela primeira vez, ele foi ao cinema, e o filme que estava em cartaz era Branca de Neve, a versão muda. Walt ficava maravilhado vendo aquela obra, e nem viu o tempo passar. Mas esse momento mágico, infelizmente, não durou muito. Pois Elias Disney, pai de Walt, notou a sua ausência e descobriu que seu filho foi ao cinema escondido. No meio da sessão, seu pai, furioso, entra na sala e dá uma surra no garoto. Esse dia ficou marcado para Walt. Seus irmãos mais velhos fugiram de casa um de cada vez, para escapar do pai quando tinham oportunidade. Em breve, Walt faria o mesmo. Walt, com seus 16 anos de idade, estava de mudança com sua família. Seu pai vendeu a distribuição e a família Disney foram morar em Chicago, cidade natal de Walt. Elias montou uma fábrica de geleias enquanto Walt se mantinha dedicado na nova escola. Fazia cartoon para o jornal estudantil, fazia curso de desenho, era vigia noturno na fábrica de geleias e correio. Pouco tempo depois, seguindo os passos de seu irmão e querendo conhecer outros lugares, Walt decidiu se alistar no exército para ir à Europa lutar na Primeira Guerra Mundial, mas foi recusado por ser menor de idade. Mas como Walt era insistente, ele deixou a escola e alistou-se na Cruz Vermelha, que estava precisando de colaboradores para enviar para a Europa. Diferente do alistamento, a Cruz Vermelha para se alistar precisava no mínimo ter 17 anos. Walt falsificou a sua certidão de nascimento e, ao invés de ter nascido em 1901, colocou 1900. O tempo passou e ele foi enviado para a França. Conseguiu o emprego de motorista de ambulância na Cruz Vermelha. Ficou apenas 1 ano por lá. Até tentou vender os seus desenhos para seus colegas, mas todos recusaram. Se deram mal, anos depois estaria valendo ouro. Aqui vai mais uma curiosidade. No treinamento, ele conheceu Ray Kroc, que tinha a mesma função que Walt. Esse rapaz, também muitos anos mais tarde, se tornaria o dono de uma das empresas mais famosas do mundo, o McDonald's. Eita, mundo pequeno. Depois da guerra, Walt voltou para os Estados Unidos em Kansas City, se tornando um aprendiz em estudos de arte e foi convidado para trabalhar em algumas agências publicitárias e cinematográficas. Por lá, ele desempenhava o papel de ilustrador de cartazes de propagandas de filmes.
conheceu Ub Iwerks, grande amigo de Walt. Esses dois amigos pensaram em uma parceria, e seu irmão Roy Disney estava junto, então criaram o Lowell-Grams, um estúdio de cinema de filmes de curta-metragem. Foi um papel importante nos primeiros anos de animação. As pequenas animações foram exibidas no cinema. Graças ao sucesso, Walt Disney contratou mais funcionários. Mesmo sendo aclamado pelo público, o dinheiro que recebia não era o suficiente para pagar o salário dos seus animadores, e tiveram que fechar a empresa. Em 1923, a vida de Disney começou a melhorar. Quando ele mudou-se para Hollywood, querendo se tornar diretor de filmes cômicos, inspirados pelo seu ídolo Charlie Chaplin, se tornou sócio de seu irmão mais velho Roy. Nessa época, Roy Disney estava morando na Califórnia, e Walt resolveu ir para lá, já que era lá que ficava a grande indústria de cinema. Em Hollywood que tudo acontecia. Em sociedade com o irmão, Walt criou o Disney Brothers Studio, que futuramente se tornaria Walt Disney Studios, em 1923, e foi nessa época que eles tiveram o seu primeiro sucesso, a série Alice Comedies, onde tínhamos live action e animação. Mostrava uma menina interagindo com desenhos animados, e você achando que era Space Jam, a mistura de live action e animação. Durante esse tempo de imenso trabalho, Walt conheceu sua futura esposa Lillian Bounty Disney, que era uma das funcionárias. Em 1926, o produtor Charles Minsk pediu que Walt Disney produzisse um desenho animado, que seria distribuído pela Universal Pictures, que mais tarde se tornaria Universal Studios. Foi aí que nasceu Oswald, coelho sortudo que por sinal aparece no jogo de Nintendo Wii Epic Mickey. Enfim, o personagem foi um sucesso instantâneo e em 1928, Walt foi para Nova York negociar um aumento no pagamento pelos desenhos. Ao chegar lá, descobriu que não só ele não ganharia o aumento, mas quase todos os animadores do seu estúdio tinham sido contratados por Charles Mitz. E o pior de tudo, Walt não tinha nenhum direito sobre o personagem Oswald. Tudo pertencia à Universal. O patrão para quem Walt desenhou Alice e Oswald roubou-lhes as personagens, a equipe de desenhistas e as encomendas, porque as mesmas não foram assinadas em seu nome. Walt voltava para casa sem animadores e sem personagem. Ele precisava de um outro personagem. Na viagem de trem de volta para Los Angeles, ele pegou um guardanapo e começou a rabiscar um ratinho, que seria seu próximo personagem. O nome dele seria Mortimer Mouse. Sua esposa gostou do desenho, mas não do nome. Então ela sugeriu que o rato se chamasse do nome que já conhecemos, o nosso querido Mickey Mouse, pois soava mais alegre. Se bem que convenhamos, Mortimer é melhor que Mickey mesmo. Walt enviou um telegrama ao irmão dizendo que tudo estava certo e que ele não precisava se preocupar, pois ele já tinha em mente um personagem espetacular. Em 1928, para competir com o gato Félix, o substituto de Oswald foi um camundongo desenhado a partir de uma série de círculos. Provou ser ideal para o desenho animado e se tornaria o personagem de maior sucesso dos estúdios Disney. Nessa época, a produtora passou a ser bem mais organizada. Roy cuidava da parte financeira, Walt produzia e dirigia e Ub desenhava. Em 1927, já se havia inventado o filme sonoro e a Warner Bros. Já começava a veicular. Uns anos depois, inventou-se o filme colorido. Disney reinvestiu seus lucros para fazer desenhos melhores, e sua firma começou a crescer. Disney e seus assinantes utilizaram as novas técnicas com muita imaginação. O primeiro desenho foi Planet Crazy, de 1928, no qual o personagem contracenava com sua namorada Minnie Mouse, mas acabou sendo um fracasso. O primeiro desenho com som foi o Steamboat Willie, também de 1928, que foi um sucesso absoluto. As primeiras palavras do camundongo foram hot dog, hot dog. Numa canção do episódio The Carnival Kid, de 1929. Surgiram em seguida mais personagens para contracenar com Mickey, Pato Donald, Pateta e Pluto. O vilão João Bafo de Onça, que havia aparecido nos curtas de Alice, que virou um principal inimigo do Mickey. Nesse período, Disney produziu uma série de desenhos chamada Sinfonias Tolas, a primeira a conter cores. Mickey estrelava esses filmes ao lado dos novos personagens. Os anos de 1930 foram os seus melhores anos para a Disney, em termos artísticos.
O desenho Flores e Árvores dessa série recebeu o Oscar de melhor curta-metragem de animação de 1932. Como o Walt adorava inovar, ele dessa vez queria produzir um longa-metragem animado. Ele pensou em fazer da obra Branca de Neve. Se lembra da infância de Walt, que ele tinha ido ao cinema e sem seu pai saber, e levou uma surra no meio da sessão? E isso ficou marcado para sempre na vida dele? Então foi essa surra que fez ele ter essa ideia. Imaginei ele levando uma pancada na cabeça quando teve essa ideia. Prosseguindo, depois de ele revelar a ideia, todo mundo achou que ele pirou na batatinha. Seu irmão Roy e sua esposa Lily aconselharam ele a desistir. Outras pessoas envolvidas pensavam que o desenho de longa duração iria afetar os olhos do público. Ai, essa gente inventa cada coisa. Para Walt, ele não ligou. Dane-se o mundo porque ele não se chama Raimundo. Ele teve que convencer os funcionários encenando os personagens da obra. Em uma noite, Walt estava exausto. Sua determinação era grande que hipotecou sua casa para ajudar a financiar a produção do filme. O estúdio se expandiu e 300 artistas foram contratados. Tanto trabalho valeu a pena. Seu filme estreou em 1938, foi um enorme sucesso de bilheteria, arrecadou mais de 8 milhões de dólares e deu a seu autor o segundo Oscar. Então, outros longas foram lançados em seguida. Vieram Pinóquio, Fantasia e Bambi. Essa foi conhecida como a Era de Ouro da Disney. Mas como nem tudo é um mar de rosas, o lucro não durou por muito tempo, devido ao início da Segunda Guerra Mundial. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, Disney foi convidado pelas Forças Armadas para usar seu talento para produzir desenhos animados de treinamento para soldados. Em seguida, começou a fazer filmes de propaganda militar, nos quais utilizava principalmente seus personagens mais conhecidos. Algum tempo depois, ajudou a criar a Aliança do Cinema para a Preservação dos Ideais Estadunidenses, com o objetivo de combater o comunismo no meio artístico. Walt prestou voluntariamente diversos depoimentos na Comissão das Atividades Anti-Americanas. Devido às suas atividades contra o comunismo, em 1949, o governo soviético proibiu a exibição de filmes dos estúdios Disney no país. Após a guerra, o estúdio de Walt Disney estava arruinado. Walt só tinha duas escolhas: fazer um filme ou vender a empresa. Então resolveu fazer o filme da Cinderela. O filme foi um sucesso e fez com que a empresa continuasse ativa. Walt não ficou só nas animações, não. Seu primeiro longa-metragem com atores em carne e osso foi A Ilha do Tesouro. Em 1953, fez sobre a natureza chamado de O Drama do Deserto. Em 1954, fez 20 Mil Léguas Submarinas, baseado na obra do escritor francês Jules Verne. 10 anos depois, produziu Mary Poppins, uma mistura de desenho animado com personagens humanos. O filme concorreu ao Oscar em 14 categorias, levando 5 prêmios, incluindo o de melhor atriz para Julie Andrews e o de melhor canção. Num dia, Walt acordou com uma ideia. Ele costumava levar suas filhas para parques de diversões quando eram criança. Ele teve uma ideia de criar um parque temático onde não só as crianças pudessem se divertir, mas a família toda também. Roy achou que Walt comeu cocô e que ninguém ia apoiar o projeto. Realmente foi difícil, mas conseguiram financiamento para a Disneyland. O parque foi construído graças a uma parceria com a rede de televisão ABC. No domingo, 17 de julho de 1955, aconteceu a inauguração da Disneyland para jornalistas e convidados, que foi transmitida ao vivo pela ABC e foi um desastre. Apesar de apenas 11 mil ingressos terem sido distribuídos aos convidados, mais de 30 mil pessoas apareceram no parque, conseguindo entrar com ingressos falsos. Além da inesperada lotação do parque, vários outros fatores contribuíram para o desastre do dia da inauguração, que ficou mais tarde conhecido entre os executivos da Disney como Black Sunday. Para começar, devido a uma greve dos encanadores da cidade, tiveram que escolher entre ter os bebedouros ou os banheiros do parque funcionando. Optaram pelos banheiros, e com isso nenhum bebedouro tinha água. Olha que era no verão, no calor infernal.
Após esse desastre da inauguração, a Disney convidou algumas pessoas para voltarem no parque outro dia e aproveitarem a Disneyland da maneira apropriada, com todos esses problemas já resolvidos. No dia 18 de julho, quando o parque abriu para todos, as filas para entrar começaram por volta das 2 horas da manhã e aproximadamente 50 mil pessoas visitaram o parque. A Disneyland já teve mais de 650 milhões de visitantes desde a sua abertura. No início da década de 60, o Walt Disney começou a procurar um lugar onde houvesse espaço suficiente para caber todos os seus sonhos. Foi chamada de Projeto Flórida, e esse local foi na região central da Flórida, ao sul de Orlando, onde só haviam algumas plantações de laranja por ali, e o terreno era muito barato. Para evitar que as terras aumentassem de preço, o Walt Disney começou a comprar terras anonimamente, sob o nome de diferentes empresas. Agora os planos de Walt Disney eram ainda maiores. Ele não queria construir só mais um parque temático, ele queria construir uma comunidade que fosse exemplo para todas as outras cidades do mundo. Seria uma comunidade totalmente inovadora, sustentável, com novas tecnologias. Essa era a ideia. Em outubro de 1966, Walt Disney fez um anúncio detalhando um pouco mais o Projeto Flórida. Seria chamado de Experimental Prototype Community of Tomorrow, abreviado para EPCOT. Infelizmente, meses após o anúncio do EPCOT, Walt Disney faleceu em 15 de dezembro do mesmo ano, de câncer de pulmão. Tinham se criado uma teoria que ele estava congelado. Bom, obviamente essa teoria não é verdadeira. Ele foi cremado e enterrado em um cemitério na cidade de Glendale, na Califórnia. Com isso, seu irmão e sócio Roy Disney adiou sua aposentadoria para supervisionar a construção do Magic Kingdom, na Flórida, que foi inaugurado em 1º de outubro de 1971. E para homenagear seu irmão, Roy Disney mudou o nome do parque na Flórida, que ao invés de ser Disney World, passou a se chamar Walt Disney World. Mesmo após a morte de Walt Disney, a empresa continua sendo um sucesso até hoje e uma das marcas mais famosas. Muito obrigado, Walt Disney. Também obrigado a Roy Disney, que apesar do vídeo ser sobre o Walt Disney, você foi importante nessa trajetória dele. Bom, gente, esse foi o vídeo contando a história de Walt Disney. Espero que tenham gostado. Falei também de outros criadores. Lavem as mãos, bebam muita água e fiquem em casa. Valeu e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!